Meu nome é Lara e tenho 22 anos. Você deve estar se perguntando como uma garota da minha idade acabou morando com o tio, especialmente considerando que estou prestes a contar. Sinceramente, eu também nunca imaginei que isso aconteceria. Estou cursando design gráfico e passo a maior parte do meu tempo desenhando, criando projetos e trabalhando como freelancer. A vida tem sido desafiadora desde que meus pais se separaram quando eu era mais nova. Mudei-me muitas vezes, tentando encontrar estabilidade, e, eventualmente, acabei ficando com meu tio Marcos. Isso não fazia parte do plano. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para que eu possa continuar trazendo mais histórias fascinantes como essa. E não deixe de assistir ao vídeo até o final e curtir, porque essa história vai ser incrivelmente interessante. Por favor, aperte o botão de curtir para mostrar seu apoio. Tudo começou quando minha mãe precisou viajar a trabalho e eu precisei de um lugar para ficar enquanto terminava a faculdade. Marcos, meu tio, foi o único membro da família que pôde me ajudar. Ele é casado com sua esposa Helena há alguns anos. Eles moram em uma linda casa no campo, longe da cidade. Eu pensei que seria apenas mais uma mudança temporária para um lugar tranquilo, mas as coisas não saíram como eu esperava. Alguns meses depois, eu já estava adaptada à casa, à rotina e à tranquilidade. Ou pelo menos eu achava que sim. Mas hoje algo aconteceu, algo que eu preciso compartilhar. Tudo começou quando entrei no quarto do Marcos enquanto ele estava dormindo. Mas antes de explicar, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o resto dessa história. Deixe-me te contar um pouco sobre Marcos. Ele não é como a maioria dos tios. Para mim, sempre foi mais um mentor do que apenas um parente. Quando eu era criança, ele me ensinou a andar de bicicleta, consertar coisas pela casa e até comprou meu primeiro carro quando completei 18 anos. Então, quando minha mãe precisou de alguém para me acolher, Marcos foi a escolha óbvia. Ele é atencioso, paciente e muito gentil. Mas não era só ele com quem eu estava me mudando. Sua esposa, Helena, já fazia parte da história há um tempo. Eles se casaram há 2 anos, e no começo, eu não tinha muita certeza sobre ela. Ela é mais velha que o Marcos e havia algo nela que me fazia sentir como uma estranha na casa deles. Inicialmente, fiquei no quarto de hóspedes no final da casa, tentando não invadir o espaço deles. Com o tempo, as coisas ficaram menos desconfortáveis e Helena começou a me dar conselhos sobre cozinha, limpeza e tarefas domésticas. Não éramos melhores amigas, mas as coisas não estavam tão tensas como antes. Eu achava que as coisas estavam melhorando. Mas, recentemente, notei algo que não consigo explicar. Quanto mais tempo eu passava com Marcos, mais eu me sentia atraída por ele. Seus sorrisos, o toque ocasional de sua mão e a maneira como ele me olhava quando pensava que eu não estava prestando atenção, parecia diferente. Eu não podia ignorar. Uma tensão entre nós começou a crescer, uma energia impossível de escapar. Eu sei o que você está pensando. Lara, o que você está dizendo? Ele é seu tio. Parece loucura, eu sei. Mas essa conexão era inegável. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que estava apenas na minha cabeça. Mas toda vez que ficávamos sozinhos, a atmosfera ficava carregada, como se algo estivesse nos puxando para mais perto. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Uma noite, depois do jantar, eu estava trabalhando em um projeto no meu quarto quando ouvi passos no corredor. Marcos estava dormindo há horas e Helena estava fora com amigas. Estávamos sozinhos. Não pensei muito nisso no começo,
Mas então ouvi a porta do quarto dele ranger ao abrir. Congelei por um segundo, sem saber se devia deixá-lo descansar ou entrar. Mas algo me puxou para ele. Silenciosamente, abri a porta, tentando não acordá-lo. Ele estava deitado de costas, com um braço atrás da cabeça, parecendo pacífico enquanto dormia. A luz da janela projetava sombras suaves sobre seu rosto, fazendo parecer quase intocável. Fiquei ali por um momento, com o coração disparado. Eu podia sentir meu rosto corar, meu pulso acelerar. Nunca tinha me sentido assim antes. Talvez eu só quisesse olhar para ele, ou talvez fosse algo mais. Eu não sabia. Meus pensamentos foram interrompidos quando acidentalmente derrubei um vaso perto da cama dele. O som fez Marcos se mexer. Seus olhos se abriram e, por um breve momento, nos encaramos. Havia confusão nos olhos dele, mas algo mais também, algo que eu não consegui nomear. Ele piscou algumas vezes, tentando se concentrar em mim. Então deu uma risada sonolenta. Lara, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz carregada de sono. Meu coração disparou enquanto eu tentava encontrar as palavras certas. Eu não queria parecer que estava bisbilhotando, mas também não sabia como explicar. Minha boca ficou seca. Eu não queria te acordar, gaguejei, me sentindo envergonhada. Marcos se sentou devagar, esfregando os olhos. Ele sorriu para mim, o mesmo sorriso gentil e paciente de sempre. Mas hoje havia algo diferente em seus olhos, algo que fez meu coração bater mais rápido. Ele me observou por um momento antes de falar novamente. Está tudo bem, disse suavemente. Você sabe que pode sempre falar comigo, Lara. Eu estou aqui para você. Assenti, mas minha mente estava a mil. Eu não sabia como lidar com essa sensação estranha. O ambiente parecia pesado e eu podia sentir minha respiração acelerada. Eu só queria conversar, sussurrei. O sorriso de Marcos desapareceu um pouco e achei que vi uma breve hesitação em seus olhos antes que sumisse. Ele deu um tapinha na cama ao lado dele. Então vem aqui, disse com carinho. Você pode sempre falar comigo. Fiquei ali por um momento, insegura. Mas algo dentro de mim me impulsionou para frente. Sem pensar, me sentei ao lado dele. A tensão entre nós estava espessa, mais intensa do que nunca. Eu podia sentir o calor do corpo dele perto do meu, o perfume dele preenchendo o ar. Estávamos tão próximos que eu podia ouvir a respiração dele e sentir a subida e descida do peito dele a cada respiração. Meu coração disparou novamente. Lentamente, quase em câmera lenta, olhei para ele. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir o calor dele. Seu olhar era suave e inseguro, mas havia algo mais, uma faísca que fez minha pele formigar. Você está bem? Marcos perguntou suavemente. Antes que eu pudesse responder, me inclinei mais perto dele. Meu pulso estava acelerado e minha respiração parou no peito. Eu não podia explicar, mas tudo parecia tão intenso, como se o ar ao nosso redor estivesse carregado. Marcos não se afastou. Seus olhos mantiveram os meus com uma intensidade silenciosa. Ele não falou nada, mas sua respiração se acelerou, refletindo a minha. O ambiente ficou mais quente. O silêncio entre nós se aprofundou com palavras não ditas. Minha mente estava em um turbilhão. Tudo levou até aquele momento. Eu não consegui me segurar. Lentamente, me inclinei ainda mais. Meus lábios tremiam, como se fosse um sonho, e então eles tocaram os dele.
O início foi incerto, hesitante, mas quando os lábios dele se tocaram aos meus, suaves e gentis, eu não consegui resistir. Minha mente implorava para que eu parasse, mas meu corpo não cedia. Eu precisava disso. Eu queria isso. A mão de Leandro tocou minha face, me incentivando a me aproximar mais. Sua outra mão descansava ao nosso lado, tocando minha pele, e eu sentia o calor do seu toque. O beijo se aprofundou, e logo ficou difícil distinguir onde seus lábios terminavam e os meus começavam. O mundo ao redor desapareceu. Era como se só existíssemos nós dois, presos nessa conexão indescritível. Minha mente estava tomada por confusão, culpa, mas também uma estranha sensação de que aquilo era certo. O que estávamos fazendo? Por que isso parecia tão necessário? Não havia palavras para explicar, nem lógica por trás disso. Ele se afastou por um momento, sua testa repousando na minha. Nossa respiração estava entrecortada, a cada suspiro tremendo e lento. Eu podia sentir o ritmo acelerado do coração dele contra minha pele, igual ao meu. Você tem certeza disso? Disse ele com a voz suave, mas carregada de algo profundo. Eu não quero te machucar. Fechei os olhos, tentando encontrar minha voz. Tudo em mim gritava para que parássemos, para que eu me afastasse, mas não consegui. O desejo era forte demais, a necessidade era esmagadora. Eu não queria pensar, não queria questionar nada. Eu só queria estar com ele. Tenho certeza, sussurrei, minhas mãos percorrendo o peito dele, sentindo o calor de sua pele sob meus dedos. Eu quero isso, Leandro. Eu quero você. Seus lábios encontraram os meus novamente, e desta vez o beijo foi mais profundo, mais urgente. Não havia mais volta agora. O mundo fora daquele quarto não importava. Só existia a maneira como ele me fazia sentir desejada, necessária, viva de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. O quarto parecia encolher ao nosso redor, a luz se apagando, enquanto nossa conexão se intensificava. Cada toque, cada beijo, parecia prometer algo mais, algo que nenhum de nós entendia completamente, mas ambos estávamos prontos para explorar. O ritmo dos nossos corações se sincronizava. Embora uma parte de mim ainda lutasse contra a realidade do que estava acontecendo, uma parte muito maior se entregou sem reservas. Não era apenas um beijo. Era algo além disso. Uma conexão que não conseguia explicar. Um vínculo que ultrapassava as palavras. Eu quis isso por tanto tempo, murmurou Leandro, sua respiração quente contra meus lábios. Eu mal conseguia compreender suas palavras, enquanto minhas mãos exploravam seu corpo, sentindo os músculos sob sua pele, o calor que ele emanava, a maneira como ele reagia a mim. Mas não havia mais volta agora. Só existia a atração entre nós, nos puxando para mais perto de uma maneira que nenhum de nós esperava. O tempo parecia parar enquanto nos perdíamos um no outro, no ritmo silencioso dos nossos beijos, no calor dos nossos toques. Pela primeira vez, tudo parecia certo. Na quietude do quarto, não éramos mais apenas dois familiares. Fomos duas pessoas unidas por algo mais profundo, mais intenso, do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. O ar entre Leandro e eu estava carregado de tensão. Nenhum de nós se movia, nenhum de nós falava. O silêncio foi abruptamente interrompido pelo som da porta lá embaixo, que se abriu. Congelamos. Meu coração disparou, e eu rapidamente me afastei de Leandro, o pânico invadindo meu peito. O que acabamos de fazer? O que estava acontecendo entre nós? A culpa tomou conta de mim,
mas foi misturada com algo mais. Desejo. Eu não conseguia ignorar. Eu me sentia presa entre o momento que acabávamos de viver e a realidade de que estávamos envolvidos em algo que não poderia ser desfeito facilmente. Leandro não se moveu de imediato. Seus olhos estavam fixos nos meus, mas sua expressão era impossível de decifrar. Eu podia sentir o calor entre nós, a proximidade que ainda não havia se dissipado. Ava, ele sussurrou, sua voz tensa, antes que ele pudesse dizer mais algo. O som de passos ecoou pelas escadas. Eu reconheci a voz imediatamente. Meu coração afundou. Era a Vitória. Eu pulei da cama, minha respiração rápida e superficial. Eu não sabia o que fazer. Minha mente corria, tentando encontrar uma saída, mas eu não conseguia pensar em nenhuma. Eu realmente teria que encará-la depois do que acabará de acontecer? A porta do quarto de Leandro rangeu, e lá estava ela, Vitória, parada na porta, surpresa estampada no rosto. Seus olhos passavam entre Leandro e eu, e a confusão tomou conta de seus traços, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Ava! Leandro! O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz incerta, mas com algo mais. Talvez uma intuição. Talvez algo dentro dela soubesse que havia algo errado. Eu senti o sangue desaparecer do meu rosto. A presença de Vitória foi como um balde de água fria. Naquele momento, tudo parecia errado. Não havia como explicar, não havia como justificar o que havia acontecido entre Leandro e eu. Minha garganta se apertou, e eu lutei para encontrar palavras. Nós. Gaguejei, sem saber o que dizer. Natan, agora acomodado na cama, parecia tão perdido quanto eu. Sua mão roçava a parte de trás do pescoço, um reflexo claro de constrangimento, como se não soubesse como justificar a situação. O olhar de Vitória percorreu de Natan a mim, e houve uma troca silenciosa de compreensão. Era como se, naquele momento único, algo tivesse mudado irremediavelmente. Ela sabia que algo havia acontecido, algo que não deveria ter acontecido. No entanto, sua reação não foi o que eu esperava. Ao invés de raiva ou desapontamento, havia apenas uma tristeza profunda e inquietante em seus olhos. Ela entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, tomando conta do espaço com sua presença imponente, e o ambiente se envolveu em um silêncio tenso, como um intervalo antes de uma grande tempestade. A voz de Vitória foi suave, mais calma do que eu imaginei. Ava, você precisa entender uma coisa. Há mais nisso do que você imagina, mais do que qualquer um de vocês entende. Suas palavras pairaram no ar enquanto a confusão tomava conta de mim. O que ela queria dizer com aquilo? Que mais havia? O silêncio permaneceu, mesmo depois que ela saiu, deixando suas palavras como um eco no quarto, marcando os dois de uma maneira que eu não conseguia compreender totalmente. Apesar da confusão, a serenidade e a compreensão que ela ofereceu foram inesperadas, mas também trouxeram algo que não esperava: esperança. Vitória não estava com raiva, não tentou nos afastar. Pelo contrário, ela nos deu uma chance que parecia frágil, incerta, mas que ainda assim estava ali. Olhei para Natan. Seu rosto exibia uma mistura de culpa, confusão e algo mais que eu não conseguia nomear. Ele evitava meu olhar, seus dedos esfregando-se nervosamente. Era claro que ele sentia o peso do que acontecerá, da colisão inesperada de nossos mundos. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que nada disso foi planejado. As coisas simplesmente tomaram seu rumo sem que nenhum de nós tivesse controle sobre isso. O que eu sabia
Sem dúvida, era que não poderíamos ignorar. Não podíamos fingir que nada havia acontecido. Vitória estava certa. Precisávamos lidar com os sentimentos, a confusão, e enfrentar isso juntos. Nathan, sussurrei, minha voz um pouco trêmula. O que fazemos agora? Ele me olhou, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Eu não sei, Ava, ele respondeu, sua voz falhando. Eu não sei o que sentir, o que pensar. Não sei se deveria estar com raiva, envergonhado ou se posso sentir algo. Ele estava dividido entre a conexão profunda que compartilhávamos e a lealdade que ainda tinha para com Vitória, sua esposa. A situação não poderia ser resolvida em uma conversa simples. Não era tão fácil assim. Respirei fundo e me aproximei dele, fechando a distância entre nós. Eu queria confortá-lo, mas não tinha certeza se isso era o certo. Eu não sabia mais o que era certo. Eu não acho que vamos resolver tudo agora, disse suavemente, mas acho que precisamos conversar. Ser honestos um com o outro. Isso é muito complicado para ignorarmos. Nathan assentiu lentamente, sua expressão mais séria, mas sem raiva. Sim, eu sei. Só não sei por onde começar. Peguei sua mão, o toque reconfortante, mas carregado de tudo que não dizíamos. Vamos começar admitindo o que aconteceu, o que sentimos, o que ainda sentimos, e depois vemos o que vem a seguir. Ele assentiu de novo, e sua expressão suavizou um pouco. Não vai ser fácil, Ava, mas eu quero entender. Quero entender o que está acontecendo entre nós. Apertei sua mão, o contato sendo ao mesmo tempo reconfortante e cheio de emoções que ainda não conseguimos verbalizar. Eu não tenho todas as respostas, Nathan. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou fugir disso. Não mais. Ficamos em silêncio por um momento, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos, tentando entender o que acontecerá e o que isso significava. Não havia uma maneira clara de seguir em frente, nem uma resposta fácil. A confusão e as emoções eram avassaladoras. Mas o que Vitória nos deu foi uma chance de enfrentar isso juntos, de confrontar a bagunça em que nos metemos. Olhei para Nathan e, pela primeira vez, senti que não importava o que viesse a seguir, nós enfrentaríamos isso com honestidade. Não havia solução perfeita, não havia uma maneira simples de consertar as coisas, mas havia algo que eu não podia ignorar: esperança. Esperança para a compreensão, para a cura, e talvez até para algo mais. Enquanto me recostava, meus pensamentos se agitaram com todas as possibilidades, e não pude deixar de pensar no que Vitória havia dito. Sua serenidade e oferta de compreensão abriram uma porta que eu nem sabia que existia. Ela não nos rejeitou, não nos condenou. Ela nos deu espaço para processar, para respirar. Mas o que viria a seguir? O que aconteceria se admitíssemos a profundidade do que ainda sentíamos? Conseguiríamos seguir em frente ou o peso de tudo seria grande demais? Essas eram perguntas para outro momento. Agora, éramos só Nathan e eu, sentados juntos no silêncio de nossa incerteza compartilhada. Ambos sabíamos que nada mais seria como antes. A única coisa que podíamos fazer era dar o próximo passo, fosse o que fosse. E, de algum modo, juntos, descobriríamos o que viria a seguir.